Salmo 111, o versículo número 10, diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Nós sabemos que há duas maneiras de um homem julgar-se sábio. Ou há duas maneiras das pessoas entenderem o que é sabedoria. Por exemplo, uma pessoa que tem a vida sempre cheia de problemas, por mais que ela expresse algum tipo de esperteza, não quer dizer que ela é uma pessoa sábia. Por exemplo, Deus vê a palavra sabedoria de um jeito. Os homens interpretam de um outro. Por exemplo, tem ser humano que ele acha que ser sábio, é usar todo tipo de artimanhas. Ardis chama a Bíblia como meio de promoção da vida dele. Tem ser humano que ele se acha esperto por ele ser uma pessoa que ele é criativo para indução ou para engano. Então ele se auto-intitula um expert, né? Mas são essas pessoas que estão sempre andando em cima de areia movediça. Elas têm, na verdade, a sua vida de um modo geral aprofundada, para não dizer afundada num lamaçal, seja moral, seja espiritual. Então essa é uma sabedoria que o mundo se julga inteligente, sábio, o mundo que eu digo, o sistema de modo geral, em que as pessoas se submetem ao curso do mundo, a maneira que o mundo se conduz. Então vocês vão conhecer pessoas que elas às vezes são infiéis no seu lado profissional, como manipuladores de tempo e de valores, e eles chamam isso de sinal de esperteza ou de sabedoria. Também tem esses. Eu acho que até esse ponto vocês estão me entendendo o que eu quero diferenciar. Mas aqui, por revelação de Deus ao profeta, diz que o princípio da sabedoria é o temor. O versículo introduz o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Para eu temer a Deus ou ter medo de Deus, eu tenho que saber o que é que esse Deus quer a meu respeito. Senão, não tem razão para eu ter receio algum tipo de temor dele. Então, quando Deus revelou os 10 mandamentos a Moisés naquela tábua de pedra, o próprio Deus escreveu esse mistério da divindade. Ele ditou os 10 mandamentos para Moisés levar adiante para a nação de Israel, porque ele queria ver o bem daquele povo. Deus colocou regras, não é porque ele odiava eles, é porque ele queria cercá-los de proteção, de limites. Limites na vida deles serviria de cerca protetora. Por exemplo, as pessoas hoje procuram fontes de espiritismo, macumba, para fechar o corpo
para evitar problemas ou ataque de forças invisíveis. Só que o que protege um homem, o que cerca uma pessoa, é o próprio Deus para com aqueles que respeitam ele. Esse é o segredo. Por exemplo, se vocês entrarem num presídio e entrevistarem cada preso, todos eles vão expressar uma maneira de crer. Na década de 90 a 2000, quando eu trabalhei dentro do presídio, discipulando, então eu pude me deparar ali com todo tipo de comportamento dos presidiários. Um preso por um motivo, um pelo outro. O que é interessante é que todos eles professavam uma certa religião. Tinha católico preso, tinha crente, chamado crente em Jesus, o evangélico, preso, tinha macumbeiro preso, todo tipo preso. Observe que você usar uma religião como encosto, como apoio, como bengala, não livra ninguém. Ninguém. A palavra de Deus, ela não faz acepção de pessoa. A Escritura foi revelada para que os homens conhecessem como Deus age para a humanidade e o que ele requer da humanidade. A Bíblia, ela não é um livro para o crente, para o católico. A Bíblia é a vontade de Deus revelada para os homens na terra. Às vezes os seres humanos dizem assim: eu nasci nesta religião e vou morrer nessa. Tá, e daí? Não é verdade? E que diferença faz ele sofrer numa religião e morrer nela? Não faz diferença nenhuma. Não é verdade? Tem pessoa que acha que ela bater no peito, eu sou dessa, ela vai melhorar o seu estado para com Deus. Ela está firme ou baseada em fatos que nem ela sabe a origem. Maneiras de crer em Deus que fugir deste livro não provém de Deus. A pessoa vai arcar com a consequência dos seus atos. Por exemplo, por que uma pessoa constantemente ela é multada no trânsito? É porque ela está quebrando as leis de trânsito. Se ela não quebrar as leis de trânsito, não vem multa para o endereço dela. Ou vem? Não vem. Por que as leis de trânsito? Para que elas venham a proteger a vida do cidadão. Não vão pensar que o sistema está lá morrendo para multar. Não. Nós pagamos se quisermos. É só não cometer a infração. Não estou errado. A placa está lá dizendo: queres pagar, pague. Tu não é obrigado a pagar. Ande certinho que ninguém te persegue com a multa para tua casa. Por que você não, onde tem um limite de 50 por hora, você não passa mais de 50? E como é que você sabe que ali não deve passar dos 50? Porque há um alerta. Proibido. É como se dissesse: não passe dos 50. Você não tem que perguntar para a placa ou lá para o aparelho eletrônico por que não é para passar dos 50. Não precisa perguntar. Se perguntar, o sistema vai dizer: se passares, eu vou te punir. Vou te achar no endereço. Quer dizer, mas lá só está: não ultrapasse, não passe. Quando Deus instituiu as leis, os 10 mandamentos, dando a regra, ele só disse: não faça, não faça, não faça. Ele não disse por quê. E os homens, então, que quebram esta lei, eles sofrem a consequência. Só que existe, vamos supor, as leis humanas, que os homens, baseados em outras leis dos homens, eles se escapam. Mas a de Deus não é assim. A de Deus, ela só tem uma mão única. Não tem um jeitinho para eu. Então, quando aqui o ensino é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu conheço a palavra dele que é expressa neste livro chamado Escritura, eu começo a moldar o meu andar de acordo com o que eu aprendo sobre ele, eu estou manifestando medo, receio ou temor dele. E se eu manifesto temor a Deus e procuro conhecer a vontade dele, por exemplo, a Bíblia, este livro em Provérbios, faz uma pergunta dizendo: para quem são os ais? Esses ais são aqueles, ai de ti, um exemplo. E dá um exemplo ali sobre o vicioso na bebedeira. E é verdade. Por exemplo,
Você vai para uma festa ou comemorar alguma coisa, no início da bebida, até parece gostoso e bacana. O seu efeito, o tímido fica corajoso, né? Se ele não dançava, ele fica dançador, ele até cria os gestos próprios dele. Fica contador de piada. Ele é transformado. Na hora, naquela noite, parece a coisa mais feliz do mundo, mas a sequência está dando seus efeitos. A uma certa hora começa a surgir os ais, por exemplo. Pode surgir uma briga, pode surgir um tiro, quando ele ainda não vai matar alguém na vinda para sua casa com um veículo ou tirar a própria vida. Ou então um acidente que vai perder o veículo, no outro dia passa o efeito do álcool e ele diz assim, o que é que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? Vem os pesares. Mas o mundo não vê por esse ângulo. O mundo, a televisão, apoiada por governo, se beber não dirige, a primeira estampa ali, mulheres com pouca roupa, a cerveja, a bebedeira, é a propaganda da hipocrisia. E depois embaixo, ou bem rapidinho, se beber não dirige. Alguém diz assim, eu faço questão que eles não entendam o recado, que bebam, enchem a cara e se matem e morram tudo. Essa é a verdade. Então, quando nós aprendemos o que é lei de Deus, o que é o não divino, ele está querendo o nosso bem, ele quer nos proteger. Então, a sociedade, quando vê você de Bíblia na mão, ou buscando conhecimento de Deus, vai te chamar de trouxa. Mas são esses trouxas que vivem 70 anos, 60, são esses trouxas que têm mais saúde, são os pais trouxas que, se conseguir trazer os filhos para o caminho de Deus, vão dormir seu sono sossegado, são esses trouxas. Dificilmente um delegado, um APM, vai ligar para um pai trouxa, crente em Cristo, se ele tiver os filhos no caminho de Deus. Dificilmente um pai, na madrugada, vai receber um telefonema dizendo, o teu filho morreu num acidente porque veio de uma balada bêbado. Dificilmente. Mas é claro, eu sei que não é fácil hoje em dia criar filho. Você domina até 10, 12 anos. Você acha que a mãe não deve ouvir mais, nem o pai? Vira casaca. E vocês percebem que em todos aqueles, por exemplo, Deus manda os filhos, respeitarem os pais, que isto é grato ao Senhor. Um exemplo. A estatística prova que a mortandade hoje em dia é dos 18 aos 35 anos, no crime, no vício e acidente. Resumindo, é na flor da idade. Se a juventude de hoje, de um modo geral, fosse ensinados e aprendesse o segredo de temer a Deus, não morriam com 18, com 20 no tiro, ou viciados, ou em acidentes de aventura de veículo ou de moto, porque eles aprendiam o segredo de temer a Deus. Mas claro que isso é uma coisa individual, uma coisa particular. Mas para quem aprende esse segredo, há uma grande vantagem nisso tudo. Em primeiro lugar, o Salmo 112 e o verso 1 começa a nos dar a vantagem desse segredo de aprender a temer a Deus. Dizendo, bem-aventurado o homem que teme ao e se compraz nos seus. O que é um homem bem-aventurado? Feliz, satisfeito. Por que hoje os homens tentam, e cada vez vivem mais insatisfeitos na vida? Vocês estão percebendo que as leis chamadas mandamentos de Deus, elas não provocam no homem tristeza, mas felicidade? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, quer dizer, ele tem prazer nos mandamentos, nas leis divinas. Então observe que conhecer a palavra de Deus, que é este livro da revelação, que foi revelado aos profetas, não causa tristeza e dor para ninguém. O que causa tristeza e dor é uma vida sem freio. É uma vida sem limite. Para que você faz um muro ao redor de casa? Não é para te prender. Você desfruta de total liberdade. É que você vê naquela muralha uma melhor proteção. Um animal solto não entra. Se o cidadão mal intencionado passar na frente do teu lar, ele vê o muro, ele já sabe que o muro está demarcando um território. É como se o muro dissesse, para fora tu pode, para dentro é comigo. O muro está demarcando limite e segurança para quem está do lado de dentro. Mas quem está do lado de dentro, ele não está depressivo, sofrendo, rancoroso, melancólico, morrendo. Ele está tranquilo porque ele se sente seguro. A vida disciplinada, a vida com temor a esse Deus, não provoca no homem um peso. A religião, sim. A religião, ela pesa no homem. A religião, ela cria um fardo. A religião, ela te deixa pesado no andar, porque você está com uma lista de regras para cumprir. Isso é a religião. A religião que é humano pesa, o que é de Deus nos torna leve. É por isso que o Senhor Jesus, em Mateus 11, verso 28, ele faz um convite. Vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso
e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então, quando Cristo, que é a expressão da divindade, professando aos homens a vontade da divindade, ele diz que aqueles que vêm a ele, que é vindo o ensino dele, não vão encontrar um peso, um alívio para a alma, e a vida vai tornar-se mais prazerosa e fácil de levar. Então é importante nós compreendermos que é diferente você encarar uma regra ou um conselho humano, como talvez um psiquiatra, um psicólogo, que faz uma sequência de conselhos baseado na sua intuição humana. E alguns tentam seguir, vão um caminho, tal, beneficiam em parte, sim, porque leva a mente a repensar diferente, a desviar o foco da tristeza e programar um momento de alegria, mas é uma coisa mecânica. O que vem de Deus, ele é uma promoção automática. O que vem de Deus, pelo ensino, brota como uma fonte, que automaticamente ela jorra sua água, independentemente do que penso. É uma maneira de Deus corresponder com aquele que o respeita nessa terra. Infelizmente, o mundo pensa diferente. No verso 2 do Salmo 112, diz assim, ó, a descendência desse homem que teme a Deus será o quê? Poderosa na terra. Vocês conhecem uma família que deram tudo caco? Uma palavra bem popular. Vocês conhecem uma família assim? Que não tem um bom, é tudo tampa, não fazem falta para ninguém. Aqui diz que o homem que aprende o temor a Deus, além de ser feliz, diz que a sua geração, a sua descendência será poderosa na terra. A voz dessa geração, a presença, a vida desta gente que veio de geração ou de pai para filho, que aprenderam o segredo de temer a Deus, Deus fez desta gente pessoas de poder, de comando na terra. Vocês não vão pensar que quando se conhece assim um empresário de renome, grandes empresas, homens que têm já na sua linhagem direito de comando, como deputados, senadores. E alguns desses, eles não são uns homens devotos ao Deus vivo. E talvez você conheça alguém de renome no comando, como autoridade, ou como empresário, você vai dizer assim, mas eu conheço fulano, ele até blasfema de Deus, ele tá nem aí para Deus com Bíblia. E o cara é o seu fulano, o cara é o... Tem um porém, não é que ele merece, é que Deus é fiel no que promete. Provavelmente os antepassados desse dito homem foram pessoas que respeitavam e temiam a Deus. E Deus não pode negar a sua palavra porque ele prometeu. Vou dar um exemplo. Hoje eu tenho filhos. Se os meus filhos não seguirem o caminho da verdade, a minha geração não vai sobressair. Ela vai apagar-se e vai morrer ali e ninguém vai se preocupar com o nome dela. Não vai fazer falta. Mas esse Deus, para o homem, para a mulher presente no seu tempo de vida, que vive na prática da sua palavra, recai sobre esta semente atual, esta promessa de geração poderosa na terra. Então, por mais que talvez o teu filho no amanhã, se você for um homem ou uma mulher que hoje aprende a temer a Deus, se o teu filho ou a tua filha, mesmo que tomar um caminho que não é bem em harmonia com este Deus, estará em falta em certos padrões, mas pode ainda pairar na vida dele, permanecer sobre aquela vida, uma geração de sucesso, porque Deus prometeu lá atrás para os seus pais. Então Deus não vai negar o que promete. Só tem um porém, aquela segunda geração de rebeldes, que estão vivendo de graça na carona da promessa de Deus aos pais anteriormente, elas vão findar só até eles. Os filhos deles não chegarão adiante. Não vão adiante. Vai a geração, vou dar um exemplo, a minha depois de mim. Mas a deles, se não continuarem no temor, finda ali neste mundo. Quando fala-se em geração, descendência poderosa na terra, é que Deus realmente é o Deus que exalta, levanta e fortalece o homem, independentemente do grau de estudo. O grande segredo é aprender a respeitar a Deus. Grande segredo. Se Deus diz, vai por aqui, vai. Se Deus diz, eu reprovo isso, eu reprovo. Por exemplo, hoje em dia é moda o divórcio. As pessoas, quando vão casar, não vejam defeito nenhum. Tanto a mulher como o homem, é o príncipe ou a princesa encantado. E se um pai ou uma mãe tenta intervir um jovem que vai se casar, coitado do pai e da mãe, né? Eles não entendem nada. E às vezes o pai e a mãe estão vendo o que ele ou ela não vê. Tá. Tem as promessas de mil maravilhas, né? Uma linda cerimônia hoje em dia, sempre teve isso. O carro na frente, a limusine ali na frente do templo. As latinhas vazias, amarradinhas numa cordinha atrás, para quando sair barulhando. É a coisa mais linda do mundo. Aquelas promessas de até que a morte separe. Aí, já que até a morte separe, então todo esse tipo de promessa. E agora a lei
facilitando a separação judicial. Isso foi mais um empurrão para deixar queimar a carne, separação. Se o homem criar uma barriguinha, uma mulher uma ruguinha, ficou feio ou feia, não serve mais. Vamos para o cartório fazer separação judicial. Então, hoje em dia, esse comportamento virou moda. Virou moda. Mas Deus, já pelo profeta Malaquias, que é o livrinho pequeno, de 4 capítulos antes de Mateus, Deus se revelou para o profeta Malaquias dizendo: eu, Senhor, abomino o repúdio. Mas os homens fazem o contrário. Tá, alguém pensaria o seguinte: tá, mas se a pessoa não gosta mais, vai viver forçado? Mas e será que aquele sentimento de desgosto, será que ele é justo? Como pode, 1 ano, 2, 3, amavam de correr, derramar amor pelo canto da boca, e depois, como pode isso? Não é um mistério? Será que não teve uma influência de um mundo invisível, alguma coisa estranha que mudou esse pensamento? Pode. Será que não é uma coisa momentânea? Pode. Mas não precisa Deus dizer por que ele abomina o repúdio. Não precisa. Trocar de parceiro seria a coisa mais fácil do mundo. A questão que Deus via é o rastro que vai ficando para trás. Filho sem lar, filho sem pai, sem mãe, e vai ficando. Aí, o parceiro culpado da separação, ou não, enfim, provavelmente vão tentar procurar um outro relacionamento. Com os mesmos argumentos, com os mesmos pontos de vista que rompeu um atrás. Aí quer dizer, eu nem curei um problema e entrei num outro. E assim o estraçalhaço é grande na sociedade. Se os homens aprendessem a seguir o conselho de Deus, tinha menos sofrimento. Não adianta o governo criar creche, não adianta o governo aumentar os presídios, não adianta. Porque é de mal para pior. É de mal para pior. Vocês já pensaram, se no nosso Brasil, por exemplo, antigamente quando eu estudava no colégio do primeiro grau, chamava o ginásio, nós tínhamos algumas noções de estudo religioso, tínhamos os estudos sociais, chamavam assim, hoje tem ainda. Mas existia também as aulas religiosas, que por mais que não concordavam com a Bíblia, mas plantavam no coração do jovem a existência de Deus. Ele já crescia na escola sabendo que existe um Deus. Mas hoje em dia, ai se uma autoridade, ai se o governo pender para o incentivo de plantar nas escolas a leitura da Bíblia. E foi isso que fez dos Estados Unidos uma grande nação. Vocês não vão pensar que a América é porque... Não. É que foi uma Constituição criada, baseada aqui. Até hoje no dólar tem uma mensagem a respeito de Deus. Por mais que a prática é pouca, os Estados Unidos foi o país que mais investiu na divulgação da Bíblia, da Constituição Divina, do incentivo à leitura da Bíblia. Plantar em nações ao redor foi esse país. E Deus é tão justo que fez desse país uma potência que intervém em qualquer nação com seu poderio de guerra e de comando. Não é que são os melhores, é a fidelidade de Deus devido à criação dos antepassados, referente ao temor a Deus. Só que agora, infelizmente, pós briga de autoridades e querer levar para o lado de discriminação, de tirar a Bíblia, a leitura da Bíblia, texto de Deus das escolas, como fizeram há anos atrás, estamos vendo a barbaridade dos doidos entrando nas escolas matando 12, matando 30. Se nós nos mantemos neste princípio de servir e de temer a Deus, meu irmão, não é só ser poderoso na terra. Deus promete mais uma coisa aqui, Será abençoada a geração dos justos, a parte final do verso 2. Concorda com a Bíblia? Será abençoada a geração dos... Vocês conhecem famílias que nunca sobra nada financeiramente? É só doença, é só miséria, é só desgraça. A culpa não é de Deus, não é de Deus. A culpa é do ser humano. Como os pais ensinaram e viveram, como essas pessoas estão vivendo. Se eu aprendo o segredo que Deus tem para os homens, a tua geração futura, a nossa, é uma geração abençoada independentemente como a nação vai ou vem. Deus contrabalança o mundo. O mundo não pode nunca chegar ao ponto de uma fome global, não. Deus diz que ele tira a dor, a tristeza do justo e lança no homem ímpio. Alguém diria o seguinte: mas Deus é mau. Quem é você para pôr Deus no banco dos réus? Ele faz o que ele achar que deve. Ele disse por uma revelação profética:
Eu crio a guerra e crio a paz. Eu crio o mal e crio o bem. Eu mato e faço viver. Eu crio a ferida e crio a cura. Operando eu, ninguém impedirá. Então, se você deseja ter uma vida bem-sucedida, não conte com o teu canudo de diploma. Ele é bom pro lado profissional, sim. Mas hoje, tentando diplomado indo para a cadeia, passando vergonha com o diploma na mão, antes de não ter nunca estudado, do que estudar para ficar esperto para aplicar golpes. Conhecer leis do país, firmar-se na impunidade e cometer delitos que, se fosse um ignorante, não cometia. Por exemplo, tem crimes chamados crimes do colarinho branco que você não saberia cometer. Não há nada mais rico para o homem do que o nome. A Bíblia diz, melhor que muitas riquezas é o bom nome. Mas o mundo interpreta diferente. E você só vai ter um bom nome se aprender a temer a Deus. Caso contrário, não respeita o ser humano, não respeita a Deus. Olha para o ser humano, se puder enganar, engana. Mas quem teme a Deus não engana nem o ignorante, nem as escondidas de alguém que devia prestar contas, enfim, porque respeita o Criador. Outra coisa no verso 13 aqui, do Salmo 112, na sua casa, na casa desse homem que teme a Deus, há o quê? Prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para? Preste atenção numa coisa. Nem sempre na Bíblia a palavra prosperidade é sinônimo de muito dinheiro. E também que a riqueza é um sinal de sabedoria e de que está ganhando muito dinheiro também. Este livro nos diz o seguinte, que há uns que se dizem ricos sem terem nada. São ricos, mas não têm nada. Parece uma confusão na mente, né? E há outros que se dizem pobres, possuindo tudo. Eu acredito que de cada ser humano aqui, você trocaria todo o valor de ordem material por uma vida de paz e de gozo. Só quem vive um matrimônio na contramão é que sabe o que é ter um bom carro na garagem, uma boa casa, mas dentro deste lar ele vive um pedacinho do inferno. Só quem está nesse inferninho sabe que o carro bom, a casa boa e o bom emprego, nesta hora, não serve para nada. A Bíblia diz que é melhor morar numa casinha com goteira do que dentro de uma boa casa com uma mulher briguenta. Será que a Bíblia está enganada? Mas o mundo é assim. O mundo acha que prosperidade, a mulher tem que ser a mais linda do bairro, ou o homem, tem que ter o melhor carro do ano, a melhor casa. Aos olhos de Deus, isto é benéfico, mas não é tudo. Não é tudo. Não há preço. Não há prosperidade maior e melhor que você de bem com a vida, de bem com o semelhante, de bem contigo mesmo. Poder levantar de manhã, ou a chuva, ou vento, ou sol, você dizer, obrigado, Deus. Tu mandou a chuva, eu tenho bastante. Não vou reclamar porque tem gente que está orando faz um mês com uma gota d'água. Obrigado. Mas quando a pessoa é pobre, não prospera emocionalmente, espiritualmente, ela tem um problema nela, pode acordar numa boa casa, ela olha para a rua, diz assim, eu não queria ter acordado, porque eu não tenho mais prazer em viver. Adianta o conforto material? Mas se ela puder levantar cantando e sorrindo, ninguém vai entender por que a casa chove dentro e ela está contente. Esse sentimento de alegria, isto é uma dádiva de Deus.
esta sensação de bem-estar que as pessoas procuram hoje, então a falta dessa sensação de bem-estar, de felicidade, é a única maneira de Deus provar que Ele é Deus, é Ele conceder para as pessoas na Terra, independentemente do grau de estudo e da sua condição financeira. Vocês estão lembrados de um texto em Atos dos Apóstolos, que Pedro e João, quando Cristo voltou ao céu, por aqueles primeiros anos da igreja de Jerusalém, João e Pedro estão indo às 3 da tarde, chamado na Bíblia hora nona, para o templo e o lá orar. Costumava ficar perto do templo um paralítico. Lucas, como médico, que registrou o Atos dos Apóstolos, ele narra o assunto que o paralítico, quando Pedro e João passaram perto dele, ele olhava sério para eles, esperando receber deles uma esmola. Pedro para mais João, olhar para o doente, paralítico. Mudou a atenção do paralítico, forçaram o paralítico a pensar diferente, dizendo, olha para nós. O homem olhou esperando receber alguma coisa. Pedro disse para ele, olha, nós ou eu não tenho prata nem ouro, como se dissesse, não tenho nada para te dar de moeda. Porque a moeda era prata ou ouro. Mas o que eu tenho, dizia ele, isso eu te dou. Em nome de Jesus, no nome de Jesus, levanta e anda. Diz que o paralítico, na mesma hora, o poder de Deus se manifestou, endireitou os ossos tal, e ele passou a andar. As autoridades religiosas, mas não pode, tal e tal. Perseguiram Pedro, João. Não. Mas o milagre estava feito. Pedro e João, como eram homens inteligentes, aprenderam com o mestre de Nazaré. A diferença da crença religiosa hoje em dia, né? Então, prosperidade, irmãos, e riqueza é diferente do comércio, é diferente do que as pessoas pensam sobre Deus. Por exemplo, se o dinheiro, que a Bíblia diz que ele serve de sombra, e sombra você sabe que serve de descanso, pudesse mudar a história de uma pessoa emocionalmente, seria fácil. Você pega um deprimido, você pega uma pessoa melancólica, você pega uma pessoa afundada numa situação de tristeza, hoje a maldita depressão tá por aí afora. Se você pudesse restaurar ela com R$100, seria fácil ou não seria? Seria. Você chamaria e fazia, filho, quem é deprimido aqui, não dorme mais, vem cá, toma 100, passa a frente, toma 100, e tudo sairia no outro lado da fila feliz da vida. Só tem situação interna, emocionalmente, que só Deus pode intervir. Só Deus. Só se Deus injetar. Você já viram algum depressivo melhorar a base de medicamento? Uma pessoa aprofundada numa tristeza? Você já viram medicamento tirar ela da tristeza? O medicamento que ele faz é tentar fazer ela esquecer que aquela tristeza não existe. Mas curar não cura. Agora, quem produz no homem uma sensação de bem-estar é Deus no coração desses que aprendem a temê-lo. Vocês têm que perceber que a sociedade está doente. A sociedade está doente, está muito doente, mas também nunca pecaram tanto e erraram tanto como estão errando agora. Isso é resultado da quebra da lei divina, meus irmãos. Essas doenças sem cura. Isso é resultado da quebra da lei de Deus. Olhe uma coisa comigo no livro de Deuteronômio. Capítulo 28. É o 5º livro do Velho Testamento. Observe uma coisa ali. Olhe como as pessoas fazem a diferença. Vocês vão aprender. Vamos observar uma coisa aqui agora. Deuteronômio 28, verso 1 em diante. Olha o que Deus prometeu para Israel e é para hoje os que aprendem a servi-lo, porque Deus não morreu, é o mesmo Deus. Diz assim, ele revelou a Moisés. Há um tema antes do capítulo 28, dizendo as bênçãos decorrentes da obediência.
Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quais são? Bendito serás tu na cidade e bendito serás no... Bendito, verso 4, o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Verso 5. Bendito o teu cesto e bendito a tua... Bendito serás ao entrares e bendito ao... Verso 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua... Meu irmão, olha uma coisa aqui. Se você quer aprender a vencer perseguições e inimigos, aprenda a obedecer a Deus. Aprenda. E deixa os inimigos teus na mão dele. Eles mesmos vão fugir da tua presença sem você enxotá-los. Deus é o autor da defesa de quem aprende a temer ele. O verso 8 diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu. Tudo que colocares a mão. Você sabe que tem gente que tudo que colocar a mão dá errado? Já conhece alguém? Não? Tem pessoa que não deixa ele te dar um prego para tu bater com o martelo. Não deixa, que é capaz dele fazer uma nojeira ali. Tem pessoa que não dá para você deixar ele te ajudar num tipo da construção civil. É capaz dele pegar o martelo e brincar com o prego, fincar o prego na madeira e daqui a pouco jogar perto do teu pé. No caminho que tu passa. Tem pessoa que a mão é um perigo. Onde pôr a mão, cuidado que tem estrago. Tem pessoa que onde põe a mão, tudo dá certo. Prospera e protege. Outros, é um perigo você estar perto. O mal te alcança. Ele cria armadilhas. Ele cria problemas. Ele é um problema para ele e pode ser para outros. Então temos que ter cuidado também com pessoas que a mão é maldita. E a culpa não é de Deus. É um comportamento que desacata a divindade a todo momento. Então ele planeja, tem sonhos, projetos, mas nada dá certo. Porque a Bíblia diz, o homem pode projetar, mas compete a Deus o realizar. E devemos aprender isso. Verso número 9. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus... Todos os povos da terra, verso 10, verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, verso 11, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo. Na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. É interessante, ó, a promessa feita ao antepassado se cumpre também na vida da seguinte geração. Verso 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva e a sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás o quê? Tenho ensinado aqui, ó. Você que está entrando para esse caminho, você é chamado para aprender a ter em sobra. Hoje tem muita gente de Bíblia na mão, devendo até a cama que dorme. A Bíblia nos ensina como prosperar, como controlar, como o dinheiro ter mais valor. Tudo isso o Senhor Deus nos ensina. Quando eu tomo emprestado às pessoas, a palavra diz que eu torno-me servo dele. E é verdade. Deus quer que sejamos servos de Deus, não dos homens, no sentido de escravos ou de alguém que nos domina. Então a Bíblia nos ensina os segredos. Outro dia dei um estudo aqui sobre o porquê a penúria, a miséria e como prosperar. Claro que não tem nenhum lado mágico. Tem um lado de temor e de investimento, de conduta, no conhecimento, como as coisas caminharem bem. Não é o ensino que eu comprei o ensino, como estão vendendo hoje, cultos mágicos, livros mágicos. Basta usar a fé. Cuidado, a fé é baseada no conceito de Deus, não em artimanha de homens.
Aí dá certo e funciona. Agora, para chamar a atenção das pessoas, observe uma coisa no verso 15. Há um título antecedendo ali um tema. Os castigos da desobediência. Quais são? Verso 15 diz assim, ó. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Quais são as maldições? Maldito serás tu na cidade e maldito no... O que é uma pessoa maldita na cidade? Ela mora na cidade grande, cidade boa, tem seu emprego, até tem uma estabilidade de emprego, mas nunca tem nada na vida também. É tipo saia curta, aperta de um lado e falta no outro. Ele, quando não tem doença em casa, bate o carro. Quando não bate o carro, não tem doença, pega fogo aqui. Quando não pega fogo, é uma fatalidade, um desemprego, de um aperto por um bom tempo e vai. Planeja uma coisa, abre uma empresa na cidade, um comércio, abre no mês, no outro fecha. Quer dizer, é uma pessoa realmente problemática. Vocês já perceberam que nenhum arrogante prospera? Vocês já perceberam que ninguém quer estar perto de uma pessoa arrogante, orgulhoso, o sabichão, o resposta para tudo, não aceita um conselho de ninguém, ele desfaz tudo que as pessoas tentam transmitir a ele. Já perceberam que ninguém quer estar perto dessa pessoa? Não é à toa que a Bíblia diz, né? Ensina o sábio e ele será mais sábio ainda. Alguém diria assim, mas como é que pode o sábio precisar de instrução? Já é sábio? Não! Acontece que a sabedoria significa o temor a Deus. Ele já tem uma bagagem de conhecimento sobre Deus. Ensina mais sobre Deus a ele. E ele vai ser mais sábio ainda. E é verdade. O verso número 17 diz assim, maldito o teu cesto e maldito a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, verso 18. Vai dando ao contrário. Eu gosto do verso 20 em diante, diz assim, ó. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste, diz Deus. O Senhor fará, verso 21, que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, diz aqui na minha Bíblia, como diz a tua aí? Que essa tísica aqui é a mesma tuberculose de pulmão. E a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, que é o câncer de pele, e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti, até que sejas o quê? Não é à toa que a Escritura Sagrada diz que em certas áreas do mundo o Senhor Deus manda seca, pelo fato de ser uma terra de imagem de escultura. Eles estão buscando proteção numa imagem criada, talvez, em lembrança de um falecido, que não pôde fazer nada por ele em vida, não pode ele depois de morto, e nem pelos que ficaram vivos na terra. Quando os homens tomam este caminho, eles estão descartando o autor da vida, o provedor do ar, o provedor da saúde, o provedor do sol, o provedor da vida, o provedor da chuva. Que Deus é o autor de tudo isso. Quando o homem começa a dar o louvor para outro nome, o Senhor Deus fecha o que é dele. E isso está bem claro no livro do profeta Jeremias. Deus enviará a seca às suas terras, e por isso eles andam enfurecidos por causa dos seus ídolos. Tanta idolatria que não responde, tornam-se enfurecidos. Então essa terra acaba tornando-se uma terra doente, de gente doente, de maldição, mas os homens não querem ver. E tem mais um detalhe, né? Tem mais uma coisa que Deus nos faz entender. Não é que não temos governo bom, mas o povo continua desacatando. O que é que Deus faz? Este livro diz que Deus endurece o coração do rei, para que não abra mão para outros lados do país, falando do coração do governo,
do presidente, das autoridades. Dinheiro no nosso país tem. Observe, tem parte do nosso país que tem recurso para tudo. Tem parte do nosso país que é uma bênção. O nosso sul, por exemplo, para mim é um paraíso. Não temos seca, temos indústria, aqui temos as estações corretas. Mas se vocês perceberem, o sul do Brasil caiu muito a idolatria. Cada repartição pública ou de trabalho tem um homem ou uma mulher que está falando que Jesus é o Senhor. As famílias estão sendo envolvidas e estão tendo o entendimento que Cristo é o Senhor, o único Senhor que Deus instituiu para a humanidade como Deus e Salvador. Cada família. E as coisas estão mudando, onde Jesus Cristo, nosso Senhor, está tendo o direito de ditar regras nos lares. Está mudando a sorte. Mas tem lá do nosso Brasil que não teve o direito ainda. Não predomina ainda o conhecimento de Deus. Ainda continua insistindo para nomes que Deus nunca instituiu. Esse livro, Deus revelando ao profeta, diz: quando eu fiz o mundo, Deus nenhum estava comigo. Eu criei o mundo, criei os animais, criei os homens. Tudo é meu, diz Deus. Tudo eu fiz, sem ajuda nenhuma. O livro diz: diante do trono, como mediador entre o céu e a terra, está um nome, um ser chamado Jesus Cristo, que é advogado e senhor daqueles que aqui na terra o constituem como seu advogado e salvador. Ele está lá do lado do trono. Não tem um velhinho de barba branca, nem um filhinho mais novo de olho azul. Lá tem um ser entronizado e o nome dele chama-se Jesus Cristo. É interessante. As pessoas estão praticando esse ensinamento daqui. Tem feito uma grande diferença na vida deles. Por quê? Meu amigo, se você quer ir para São Paulo, tu não pode comprar passagem para Porto Alegre. Esse negócio que te disseram para ti que tudo quanto é caminho leva a Deus é uma farsa, tá? Só um caminho leva lá. João 14,6 dá o nome do caminho. Alguém disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. O nome de quem expressou esta frase chama-se Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade. Se você não está na prática da palavra de Cristo, você não está na verdade. Não adianta fazer cara feia. Não está na verdade. Não adianta alguém dizer que Deus é um só. Eles sabem que Deus é um só. Mas os homens são vários. Eles sabem que Deus é um só. Tá. Se sabem que Deus é um só, por que não praticam o temor a esse único Deus? Tem coisas que Deus nunca mandou fazer. E quando os homens fazem, sofrem a consequência. Por isso que em alguns lares não tem mágica na mudança. Tem tanta propaganda na televisão, né? Eu era isso, Jesus fez... Como é que é? Não. O que Jesus fez já está feito. Que as pessoas aprendem sobre ele e harmonizam sua vida e a maneira de pensar e agir de acordo com o que aqui está. E aí as coisas passam a dar certo. Se você não conhecer a ordem divina, você pode ficar de bumbum para cima a noite toda. Você pode cantar, tu pode te retalhar, tu pode dar o teu pagamento tudo numa igreja e a tua vida vai ser uma desgraça sempre. O segredo, conhecer aqui e automaticamente as coisas boas te alcançarão. Não tem gente que diz: nossa, tudo quanto é praga me pega. Acredito. Mas tem remédio para isso também. O remédio está aqui, ó. Você quer sofrer menos? Quer vencer mais? Quer ser uma pessoa diferente, que Deus vai te ajudar nos desejos, nos projetos? Venha conhecer mais. Te dedica aqui. Tenha uma Bíblia para você ler. Tenha o livro sagrado. O livro de Deus vai te deixar sábio. Você vai conhecer a Deus. Ah, mas quem é que duvida que esse livro aí, papel aceita tudo? Esse não. Esse está tramitando nesse mundo aí, só no Brasil, faz quase 500 anos que ele entrou. Mesmo livro. O Brasil foi descoberto, não estava perdido. Alguém veio morar no Brasil, 100 anos depois, já introduziram o ensino sobre Deus.
Esse livro aqui caminha entre os homens. Já tentaram destruir, para que o povo não conhecesse. Quanto mais tentaram, mais editora surgiu para fazer cópia. Hoje é o livro mais barato do mundo. Fácil de alcance. Eles têm no painel do carro, no Novo Testamento para ler. Tem em casa, por quê? Deus quer que todos conheçam o que ele revelou aos santos profetas, para que o homem seja mais feliz. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Sua geração e a sua vida será poderosa na terra. Prosperidade haverá. Riquezas, coisas boas. Não vou falar muito de valores. Vida boa. Esse é o segredo. Tens um projeto na vida? Não descarte essa constituição aqui. Você pode se decepcionar lá na frente, depois culpar pessoas, culpar Deus. Grave bem, hein? Tu não estás aqui por acaso. Deus dá chance para todo mundo. Se tu morreres descartando o conhecimento, não vai dizer no julgamento do tribunal que você nunca ouviu a respeito dele. Nada foge dos olhares divinos. Seja inteligente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.